Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. E lembrar que nós estamos a estudar ao longo deste trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Então, abril, maio, junho, são os meses que nós vamos estar a explorar esta lição. Então, chegamos à lição número 2, onde tem como tema, Conhecendo a Deus. E o verso para memorizar é João capítulo 17, versículo 3, onde nós lemos: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A lição dessa semana enfatiza o conhecimento de Deus. Se nós queremos ter um relacionamento com Deus, precisamos conhecer esse Deus. Quais são as suas qualidades? Quem Ele é? Qual é o seu caráter? Então, a lição desta semana praticamente se concentrou em poder falar qual é o caráter de Deus e quais são as suas qualidades. Verdade é que, segundo o texto aqui do estudo de profecia, nos é dito que a escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento de seu caráter. Quando Satanás veio a esta terra, praticamente distorceu o caráter de Deus. Aí então que nós somos chamados a termos uma imagem clara sobre Deus. Quando nós vamos à palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até 5, encontramos aí a conversa de Eva com a serpente, onde que a serpente usada por Satanás acabou falando que Deus estava escondendo alguma coisa de Adão e Eva. Ele disse que Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, vossos olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. Em outras palavras, Satanás aí por meio da serpente estava a dizer que Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Se vocês comerem do fruto, então vocês vão ser como Deus. O mesmo desejo que Satanás teve no céu, ele também transmitiu para Eva no jardim do Éden. Então, praticamente, nesta conversa de Eva com a serpente, encontramos aqui a distorção do caráter de Deus. Então, daí que nós precisamos realmente ter um conhecimento claro da imagem de Deus. E aqui tem uma pergunta: de que maneiras o caráter de Deus tem sido distorcido no mundo hoje? Hoje, o mundo tem distorcido o caráter de Deus em afirmar que as destruições, as guerras, o sofrimento têm vindo de Deus. Mas a verdade é que o sofrimento, a morte, as doenças que têm acontecido no mundo não vem de Deus, mas sim vem de Satanás. Mas é Satanás que tenta pintar Deus como se fosse o causador de todas as coisas. E avançando ainda mais, nós podemos ver na Bíblia vários atributos ou várias qualidades que Deus tem. Por exemplo, Deus é santo. E podemos falar que a santidade de Deus é ela que regula todas as outras qualidades ou atributos que Deus tem. Por exemplo, se Deus é amor, então o seu amor é santo. Se Deus é justo, a sua justiça também é santa. Quando nós lemos alguns versículos aqui, como Levítico 20, versos 26, e 1 Samuel 2, 2, Isaías 57, versos 15, e Ezequiel 38, versos 23, encontramos algo em comum de todos os textos aqui que nós citamos. Deus é descrito como Deus santo, o alto e o sublime. Então, a santidade de Deus é ela que regula todos os outros atributos que Deus carrega. Isaías capítulo 6, versículo 1 a 3, nos é dito aí que Isaías teve uma visão do trono de Deus. E quando Isaías viu esta visão, praticamente ele reconheceu a sua condição. E é exatamente isso. Quanto mais vemos a Deus na sua santidade, então mais nós reconheceremos a nossa condição. E aqui tem uma pergunta de reflexão: que tipo de sentimento a santidade de Deus desperta em você? Para mim, eu posso dizer, quando eu penso na santidade de Deus, para mim desperta reverência e adoração a esse Deus. E encontramos ainda mais também o outro atributo de Deus. Deus é amor. E nós podemos ler aí 1 João capítulo 4, 7 a 19. Nos ensina aí sobre o amor de Deus. Nos é dito que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O caráter de Deus também é amor. Ou seja, a essência do caráter de Deus é amor. Deus não só simplesmente tem amor, mas como Ele mesmo é este amor. Então, eu e você também somos chamados
a refletirmos esse amor. O amor santo, não o amor banalizado que está lá no mundo, mas o amor que parte do princípio, de amar mostrando. E a maior manifestação do amor de Deus, ela é descrita em João capítulo 3, versículo 16, onde nos afirma porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus não somente viu o mundo, mas como Ele entregou o seu Filho para salvar a humanidade, como diz Marcos 10, versículo 45, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o amor de Deus é prático, não é sentimental, como o mundo quer nos fazer entender. É um amor que parte do princípio. E temos aqui o livro de 1 Coríntios, ou a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 8, onde lá é descrito aquilo que significa o amor. O amor não é invejoso, o amor é caridoso, ou seja, o amor é carinhoso, o amor é humilde, não folga com a injustiça, mas sim com a verdade. Este é o amor que Deus tem por nós, da qual também somos chamados a refletirmos. E ainda mais na nossa lição, encontramos que Deus, o Deus que criou o mundo, Ele não está distante da sua criação. É o Deus que está próximo da sua criação. Gênesis 1, versículo 1, nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Gênesis 2, versículo 7 diz, e criou Deus, ou seja, e formou Deus o homem a partir do pó da terra. E soprou nos seus narizes, e o homem foi feito alma vivente. Então encontramos um Deus criador, né, do universo, mas também um Deus relacional, que forma o homem a partir do pó da terra. Para dizer que Deus não está distante da sua criação. Ao contrário, Ele está perto. Atos 17, versículo 28, aliás 27 e 28 diz, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos. Então, por meio de Deus, nós existimos e também vivemos. E ainda mais, para entender ainda esta questão da proximidade de Deus, a maior revelação que Deus deu de que Ele está próximo da sua criação foi quando enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, versículo 23, nos é dito que o seu nome, Jesus, seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando Cristo veio a essa terra, praticamente Ele veio para ser Deus conosco. Jesus é a maior revelação do caráter de Deus. Se você talvez quer mostrar para alguém que não é cristão o caráter de Deus, leva essa pessoa a olhar para Cristo. Tudo que Cristo viveu, as qualidades, a mansidão, a humildade, o amor, a compaixão, tudo que Cristo revelou na sua vida, praticamente reflete aquilo que é o caráter do seu Pai, da qual eu e você também somos chamados a refletirmos. Então, a lição praticamente desta semana, lição número 2, neste resumo que nós estamos a ter, praticamente falou disso, conhecendo a Deus. Em Daniel capítulo 11, 32, fala que o povo que conhece o seu Deus, as pessoas que conhecem o seu Deus, vai se tornar um povo forte. Então que eu e você aprofundemos ainda mais neste conhecimento de Deus, porque o conhecimento de Deus, ele é amplo, mas quanto mais estudamos, nós mais o amaremos e mais também refletiremos o caráter de Deus. Que Deus o abençoe. Até na próxima lição.